Esse texto foi lido aqui em nossa igreja há poucos dias, mas eu gostaria de trazê-lo novamente, principalmente hoje, no domingo, que é onde a maior parte da igreja pode se reunir, e amadurecermos um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais, e extrairmos daqui, meu irmão, lições assim extraordinárias. A lei de Deus, ela é maravilhosa, como Davi diz em oração, pedindo a Deus: abra-me os olhos para que eu enxergue as maravilhas que há na sua lei, e que Deus possa abrir os nossos olhos para conseguir enxergar essas maravilhas no que nós iremos ler. Amém? Meu desafio aqui é tão somente contribuir com você, com o seu entendimento no que está escrito. Eu não confio em mim. Se for de mim mesmo, bem provável que alguma coisa errada saia, que alguma besteira saia, mas se nós ficarmos limitados ao que está escrito, então, irmão, nós estamos numa zona segura, onde podemos ter certeza que não vamos errar. Amém? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos considerar o ministro, né, seja o pastor, seja o evangelista, seja o bispo, seja o apóstolo, nós não devemos considerá-lo além do que está escrito. Ou seja, nós temos que acatar o que vem de um pastor, o que vem de um bispo, o que vem de um apóstolo, enquanto aquilo que ele estiver dizendo estiver dentro do que está escrito. Passou disso, nós não devemos levar em consideração. Então o meu desafio aqui é nos manter ao texto. Vamos então tentar observá-lo aqui. Vamos lá. Êxodo 33 diz assim: o Senhor orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando. Então, olha o que Deus afirmou: eu a darei à sua descendência. Sabemos aqui que Israel recentemente saiu do Egito, e que depois, irmão, de gerações escravizados, e que depois de pragas terríveis que acometeram o Egito, Faraó enfim os deixou ir. Como os irmãos sabem, mesmo após a 10ª praga, em que o coração de Faraó é quebrado e ele deixa o povo ir, ainda assim, depois disso, o coração dele endurece de novo, e mesmo já fora do Egito, está lá Faraó com seus cavalos de novo atrás do povo. Foi uma coisa assim terrível, parecia que o povo nunca ia se ver livre dos seus opressores. E aí, mais um sinal: Deus abre o mar, e os egípcios que os perseguiam foram engolidos pelo mar, porque Israel passa pelo mar em seco. Os egípcios vão tentar passar pelo mesmo caminho, mas depois que Israel já está fora do mar, o mar se fecha e engole todos os egípcios, e enfim eles estão livres. Agora eles recebem a instrução de Deus e a confirmação: Moisés, agora está livre, pode ir, eu vou dar a você a terra. Isso aqui foi algo assim tremendo, de fazer com que o povo se enchesse de alegria, de euforia, de festa, de expectativa. Vamos continuar no 2. E Deus continua fazendo promessas: enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Observe então, irmãos, que cada nome que nós acabamos de ler, cananeu, amorreu, cada nome era um povo que estava na terra para impedir Israel de entrar lá. Cada nome é um povo. Então era muita gente. Você sabe que quando os espias vão para a terra que o Eterno havia prometido,
Eles constataram que a terra era boa, mas ao mesmo tempo constataram que ali haviam gigantes, que ali haviam povos numerosos, haviam guerreiros, havia um exército incontável para fazer oposição a Israel. Mas aqui Deus já está dizendo: eu vou fazer o que com esses inimigos? Com cada um desses povos? Eu vou expulsar de diante de ti. Sabe o que é você encarar uma adversidade e Deus enviar um anjo à sua frente, abrindo o caminho para você passar? É isso que ele está falando. O que Deus fala é que esses povos não iam conseguir resistir a Israel, porque antes de Israel chegar lá, o anjo já teria chegado antes deles, expulsando os inimigos. Vocês sabem o quão isso é tremendo. Houve ocasiões na história do povo de Israel em que um anjo de Deus cegou um exército incontável. Um anjo de Deus fez com que os inimigos ferissem uns aos outros. Um anjo de Deus fez com que 4 leprosos parecesse ser um exército incontável. Lá em Reis é dito de 4 leprosos que estavam na porta da cidade, havia fome na cidade, e fora da cidade havia os inimigos. Aí eles disseram assim: se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se a gente for lá para os inimigos tentar pedir misericórdia deles, é bem provável que a gente morra também. Então vamos sair daqui, vamos tentar lá com os inimigos, ver o que dá. Quando eles se levantam, 4 leprosos se levantam, quando eles chegam lá, os inimigos correram e deixaram tudo. Sabe por quê? Antes dos 4 leprosos chegarem lá, um anjo de Deus já tinha ido à frente e feito com que eles ouvissem como se fosse um exército incontável que estivesse subindo contra eles. Aí chega lá, só tem 4 leprosos. Então Deus está falando assim: vai o meu anjo na frente de vocês. Você tem ideia do que é isso? Esse anjo vai expulsar os inimigos na frente de vocês. Então, se Deus está falando que vai fazer, nós temos aqui uma impressão ou uma ideia de que Deus está com o povo, de que Deus está aprovando o povo. Olha o que ele está falando: meu anjo vai na frente de vocês, eu vou dar terra para vocês, eu vou expulsar o inimigo de vocês. Então, se Deus está dizendo que vai fazer, então é sinal de que Deus está aprovando o povo, de que Ele está feliz com o povo. Aí eu pergunto: será? Eu quero que você pense nisso, para bugar a tua cabeça aí. Quando Deus faz uma coisa na vida de alguém ou através de alguém, significa dizer que Deus está aprovando essa pessoa? Não. Mas aparentemente não faz sentido, né? Pensa só. Pensa você orar por uma pessoa endemoniada e esse demônio te obedecer e sair. Qual a impressão que você vai ter? Bom, se Deus está fazendo através da minha vida, é porque eu estou sendo aprovado por Ele. Se você falar que vai acontecer uma coisa, aquilo acontece. Se você pôr a mão numa pessoa que está com câncer e o câncer sai na hora, bom, Deus está fazendo através de você, então é sinal de que Deus está aprovando você. Não é o que sugere? Não é o que parece? Parece. Mas a ação de Deus não é aprovação. Você pode dizer isso comigo? Diga: a ação de Deus não significa aprovação. Não é porque Deus está fazendo que significa dizer que Ele esteja aprovando. Por exemplo, Deus, na história de Jó, usou o diabo. Mas nem por isso o diabo é aprovado por Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus traz um discurso assim muito severo, muito esclarecedor, claro como água cristalina, para não ficar engano nenhum. Ele diz assim: olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ponto, acabou. Assim, quer mais direto que isso? Ele vai ser mais direto. Ele vai dizer assim: naquele dia muitos vão chegar diante de mim dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós profetizamos. E eles vão alegar isso porque para eles não fazia sentido Deus usá-los, Deus agir através deles, sem que eles estivessem sendo aprovados por Deus.
E a resposta de Yeshua em Mateus capítulo 7 a muitos desses é: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês que praticam a iniquidade, eu nem sei quem é vocês. Parece estranho. Como que a ação de Deus não significa a aprovação dele? Porque Deus, na sua ação, naquilo que ele faz, né? Deus, quando age, curando uma pessoa, libertando, abençoando, abrindo porta, prosperando, quando Deus age, ali aconteceu uma visitação de Deus, onde ele agiu, algo aconteceu. Mas para que Deus visite alguém, não necessariamente essa pessoa precisa estar sendo aprovada por ele. Mas para que Deus habite em alguém, aí já é necessário que essa pessoa esteja aprovada por ele. E nós vamos observar isso aqui nesse texto. Vamos ler? Olha só. Vamos ler o 3 agora, ó. Então era para o povo aqui ficar feliz da vida, né? Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti. Porquanto és um povo insubordinável, de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Observe então aqui, meus irmãos, que apesar de haver uma ação de Deus, não havia uma aprovação de Deus. E o que de fato importa para nós não é se Deus vai fazer, mas é se estamos sendo aprovados, se Ele está se agradando de nós. E é triste imaginar que Deus pode fazer algo na vida de alguém com o qual Ele não esteja se agradando. E é difícil ainda mais para a pessoa por meio de quem Deus faz tantas coisas, né? Eu até diria, se uma pessoa está, por exemplo, desagradando a Deus, e um demônio obedece ela saindo, caso ela ore por alguém, é até pior. Seria melhor se esse demônio fizesse como eu já vi acontecer: não vou sair, você está em pecado. Deus estaria usando o demônio estaria sendo profeta na vida da pessoa, sabia disso? Porque profeta é aquele que corrige, aquele que denuncia o pecado. O dom de profecia é revelar os segredos, os pecados ocultos no coração do homem, para que ele se arrependa. É tipo as irmãs do coque, sabe? Que chega revelando os pecados ocultos. É isso, tá? Lê Coríntios que você vai ver que dom de profecia na igreja é isso. Paulo fala que se tiver dom de profecia na igreja e chegar um incrédulo, ele vai ser convencido por todos que ele é um pecador. O que o dom de profecia tem a ver com isso? Porque pela profecia a pessoa vai conseguir ver e discernir os pecados que estão no coração daquela pessoa, para trazer para fora, a fim de chamá-lo para o arrependimento, a fim de trazê-lo para a correção. Então, se o diabo se manifestar e dizer para alguém que for orar, né, para expulsar, dizer assim: não, você está em pecado, o diabo está sendo o que na vida da pessoa? Está sendo profeta. É bem provável que depois disso a pessoa se corrija, a pessoa se arrependa. Agora, e se o diabo diz: tá bom, vou sair, com a pessoa tudo errado? Ele está contribuindo para que a pessoa continue achando que Deus está aprovando, faz parte, muitas vezes até do engano. Então é terrível, irmãos. E nós temos que pedir para Deus: Senhor, não faz nada se eu não estiver sendo aprovado. Eu quero ser aprovado. Mais do que simplesmente ver a atuação na minha vida, eu quero que o Senhor se agrade de mim, que o Senhor encontre prazer em nós. Mas não era essa a realidade. Deus estava dizendo: eu não posso ficar no meio de vocês. E diante disso, veja, então nós temos Deus dizendo: eu vou expulsar os opositores. Então tudo que for oposição eu vou expulsar, eu vou facilitar seu caminho, eu vou abrir os caminhos, meu anjo vai chegar antes de vocês lá na terra, vocês vão entrar lá, vocês vão possuir, vai dar tudo certo. Se fosse nós, meu irmão, se fosse eu, meu irmão,
Do jeito que eu sou egoísta, avarento, eu teria dito: glória a Deus, que bom, Senhor, que o Senhor vai me dar as bênçãos, que bom que eu vou chegar naquela casa, naquele emprego, naquele salário, naquele casamento, que bom, ótimo. Mas tem o seguinte, eu não vou ficar no meio de vocês. Não, mas nem precisa. O senhor me dando o que eu quero, como disseram esses dias, né? A pessoa começou a ir para a igreja, tudo. E aí, irmãos, está gostando? Estou gostando, a minha vida está melhorando. Tá, e se não tivesse? E se não tivesse? A resposta, irmãos, para nós, que nós temos que dar aos que nos questionam por que servimos a Deus, por que obedecemos a Deus, por que buscamos a Deus, tem que ser uma só: porque nada se compara à presença de Deus, por causa da presença dEle, por causa dEle, somente por Ele. Então vamos ver a reação do povo. Olha aí o povo no versículo 4. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Veja, o que para eles foi uma palavra dura? A palavra de que meu anjo vai na frente de vocês, de que os inimigos vão ser expulsos da frente de vocês, de que vocês vão chegar onde eu falei que vocês vão chegar. Essa foi a palavra dura que eles receberam de Deus. Qual foi a palavra assim que, doeu? Nossa, foi difícil ouvir isso. Foi Deus dizer o que, irmãos? Eu não vou estar no meio de vocês. Isso pesa em você? Se Deus chegar para você e falar assim: eu não posso ficar em você, eu não posso habitar em você, eu vou te abençoar, fica tranquilo, eu vou te prosperar, mas eu não posso habitar em você. Eu posso até te enviar um anjo, mas a minha presença em você não. Do jeito que você é, sendo você quem é, fazendo você o que faz, se a minha presença for se manifestar em você, eu vou ter que destruir você. Eu já vou entrar nesse ponto. Então o povo fica em desespero. Vejam, isso tem que pesar para nós, irmãos. Nós temos que ter medo de ficar sem a presença de Deus. Era algo tão desejado pelo povo que eles ficaram desesperados. Eles não se conformaram com o fato das coisas estarem acontecendo sem que Deus estivesse no meio deles. Mas a gente corre o risco de se conformar. Não, se as coisas estão acontecendo, então está tudo bem. Não se conforme. Tem crente que se conforma, que se conformou. Tem anos de igreja e não é batizado com o Espírito Santo. E está conformado. Deus abriu uma porta aqui, Deus curou de uma doença ali, Deus abençoou uma situação aqui. Está aí a presença de Deus em você. Você está cheio do Espírito Santo? Você está fluindo nos dons de Deus? Deus está habitando em você? Quando você busca a presença divina, você percebe que Deus se agrada de você e habita em você? Ou você já se conformou com o fato de você não ter a presença de Deus em você? Está confortável? A gente tem um risco de se confortar, irmãos. Irmão, servir a Deus sem Deus tem que nos causar desespero. Servir a Deus, ter anos de igreja, tá vindo nos cultos sem receber a presença divina em nós, tem que nos causar desespero, tem que nos despertar. Moisés, ele fala algo extraordinário a respeito da presença de Deus sobre eles, porque ele não vai se conformar não, ele vai se pôr a clamar aqui para que Deus volte a estar no meio do povo. E um dos argumentos que Moisés usa, eu quero que você leia comigo o versículo 16. Versículo 16. Olha só. Como se saberá que eu e o seu povo poderemos contar com o seu benefício se não nos acompanhares?
Agora eu quero que você preste atenção no que vem aqui, ó. Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? O que é distinguir-se dos demais povos? Diferenciar-se. Moisés está dizendo o seguinte: se for um anjo conosco, não vai ter diferença nenhuma entre nós e os outros povos. É daqui que se tira que cada povo tem um anjo que o rege, que o conduz. Os principados que regem as regiões celestiais. Isso é algo interessante. As nações têm anjos que as regem. Por isso, quando Moisés fala assim, se for um anjo que estiver à nossa frente, que diferença terá entre nós e os outros povos? E ele vai dizer mais, se o Senhor não estiver conosco, Moisés fala sobre ele individualmente. Quem vai me diferenciar? Quem vai distinguir a mim? Sabe o que é isso, irmão? Se você não tiver a presença de Deus, você pode ter nome de crente, você pode ter aparência de crente, você pode ter carteirinha de membro, você pode dar o dízimo na igreja, mas você não vai ter diferença nenhuma de uma pessoa que está na igreja e de uma pessoa que está no mundo. O que te diferencia, o que te distingue é a presença de Deus em você, meu irmão. E as pessoas notam isso. Não adianta querer aparentar ser crente, não. Não precisa falar nada. Sabe que não precise falar, nós temos que evangelizar, mas Paulo fala que o crente que tem o Espírito Santo, ele é uma carta escrita por Deus. E alguém já disse, não sei quem é o autor dessa frase, mas é muito óbvia: carta não fala. As pessoas leem, as pessoas veem, as pessoas observam. Se você tiver de fato a presença de Deus habitando em você, irmão, as pessoas no seu trabalho vão perceber a diferença. As pessoas na sua casa vão ver a diferença. Os seus amigos vão ver a diferença. Os ambientes que você tiver vai ter uma distinção, vai ter. Às vezes você não vai ter nem a intenção de querer fazer, se passar a ser diferente de alguém. Não é porque você vai chegar com uma roupa diferente. Não é porque você vai chegar com os dois pés na porta gritando glória a Deus. Porque a presença de Deus em você, meu irmão, vai te dar uma alegria, vai te dar uma mansidão. Aí você vai ver o fruto do Espírito manifestando através do amor, da fidelidade. Você vai ver Deus manifestando através de você, a ponto de se cumprir em você o que Paulo fala: resplandeceremos a presença dele como um espelho. Sabe o que é você olhar no espelho e ver Cristo? É assim que tem que ser. Quando você olhar no espelho, você não tem que ver você tem que ver Cristo. Mas se põe um espelho na tua frente assim, você vai ver Cristo. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, vai se diferenciar. Olha o povo de Israel hoje, até hoje, irmão. Até hoje. Por que não conseguiram destruir esse povo? Faraó tentou destruir, Amaleque tentou destruir, Nabucodonosor tentou destruir, Hitler tentou destruir, as nações vizinhas tentam destruir. Irmão, por que ninguém destrói esse povo? Por que os amalequitas não existem mais? Por que os povos que a gente acabou de ler aqui, Cananeu, Jebuseu, cadê esses povos? Não existe. Você sabia que essa é a diferença da nossa fé? E eu vou usar o termo aqui, religião, num bom sentido da palavra. Sabia que essa é a diferença da nossa religião? Porque as outras religiões, elas falam da história de um povo longínquo, antigo, que alguém deixou uma história que já não existe mais. A nossa Bíblia, ela é viva. O povo de quem ela conta a história está vivo, está lá em Israel. Então veja, irmão, é real, a presença de Deus diferencia. Por isso que Deus fala lá em Deuteronômio: para a nação de Israel, vocês vão ser a cabeça, não a cauda das nações. Começa a perceber, até pesquisadores,
como é que se diz? Se surpreenderam com isso. Porque olha, isso é dado, tá? Israel é uma das menores nações do mundo, que não tinha nem sequer um país, ficou espalhado por anos. Você tem ideia? Irmão, do ano 70, eu não estou dizendo 1970 não, 70 lá, depois que Cristo morre, 40 anos depois que Jesus morre, no ano 70 o templo é destruído, Jerusalém é espalhado para as nações. Sabe quando esse povo volta? 1960 alguma coisa. Irmão, era para um povo desse ter existido todo esse tempo fora da sua terra. Todos os pesquisadores que vão estudar a história dos povos entendem o seguinte: se um povo não tiver uma terra, não tiver um lugar geográfico que o centralize, que mantenha a sua cultura, que mantenha a sua língua, fatalmente esse povo vai sumir. Sabe o que aconteceu em 1964, eu me fujo a data, eu sempre me confundo. Mas é recente agora. Mais de 1900 anos por aí. O povo espalhado. Eles voltam. Para surpresa de todo mundo. Vieram israelitas da Alemanha, israelitas da Espanha, israelitas da África, os judeus etíopes lá da África vieram, se reuniram. Aí vai chegar lá, e agora? Poxa, tem judeus de tudo que é lado do mundo, chegamos aqui na nossa terra. Você imagina, um judeu africano vai chegar, sei lá, um feiticeiro. Um judeu espanhol vai chegar um católico, porque é outra cultura, eles foram ficar no meio de outra cultura. Todos chegaram fazendo as mesmas orações na mesma língua em hebraico. Por isso que o povo de Israel fala, não é o povo judeu que guarda a Torá, é a Torá que guarda o povo judeu. Então, realmente, irmão, Israel é a prova de que um povo que tem a presença de Deus se torna distinto, se torna diferenciado, não vai ser igual aos outros. E Moisés está falando que ele também, se o Senhor estiver no meio comigo, quem vai me diferenciar se o Senhor não estiver comigo? Eu vou ser igual. Tem uma historinha, para você ter ideia do que é uma pessoa com a presença de Deus se tornar distinta das demais. Ela tem vantagens. Irmão, você fica um passo à frente. E tem uma história engraçada de um judeu que foi caçar com uma outra pessoa. Então ele foi caçar, e aí o gentio lá pegou sua espingarda, pegou suas armadilhas, e o judeu, além das suas armas para caçar, ele pegou um sapatinho de corrida, um sapatinho leve, colocou na sua bolsa. E aí o gentio olha e fala assim: nossa, que estranho, por que você está levando isso para o meio do mato? Aí na hora da caça, eu ouvi essa história de um grande sábio, tá? Surge um leão. E aí os dois já não estavam mais com a munição para fazer a caça ali, enfim. Aí vem o leão, e agora? Os dois têm que correr. Aí o judeu abre sua bolsa, tira seu sapatinho, troca, põe um sapato mais leve. Aí o gentio olha, como é que isso vai salvar você do leão? Sabe o que o judeu fala? Isso, eu só preciso estar um passo à sua frente. Porque o leão pega o outro. Irmão, quem tem a presença de Deus está sempre um passo à frente, meu irmão. Aí você percebe Deus te dando direção no momento da crise, Deus te dando sabedoria, Deus te conduzindo, Deus falando com você. Irmão, ser crente é top, irmão. Ter a presença de Deus, irmão, você se diferencia naturalmente. Então imagine o que é Moisés ouvir: eu não vou mais com vocês. Foi duro, irmão. E a gente tem que entender a dureza disso. Nós não podemos nos confortar com o fato de Deus não habitar em nós. Eu já disse aqui para os irmãos que quando nós lemos lá Deuteronômio 28, o Eterno vem prescrevendo uma série de maldições: maldito no campo, maldito na cidade, maldito o fruto do teu ventre, se o povo desobedecesse os mandamentos.
e muito simples de entender isso, a palavra maldição, o sentido dela no hebraico é desprezo. Então tudo isso se tornaria uma realidade na vida do povo simplesmente pelo fato de Deus se ausentar deles. Essa é a ideia de maldição. A palavra maldição que aparece no hebraico é kilau, que significa desprezo. Então quando Deus diz, olha, se vocês desobedecerem aos meus mandamentos, as maldições te alcançarão. Maldição é desprezo. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu vou me ausentar, e ao me ausentar, virão tudo isso e te alcançarão. Simples. Se eu apagar aqui essas luzes, naturalmente as trevas tomarão conta desse ambiente. Isso é alguém ausente de Deus. E Yeshua também disse isso. Se um demônio sai de uma pessoa, e a casa fica o quê? Vazia. O que é a casa vazia? A ausência de Deus. Olha que também severo isso. Yeshua diz, esse mesmo demônio, ele volta trazendo 7 piores que ele. Então o demônio entra naturalmente porque há uma ausência da presença divina ali. Então por isso que o povo fica em desespero. Como assim o Senhor não vai estar conosco? E o Eterno diz, eu não vou estar no meio de vocês, porque se eu descer aí, eu terei que fazer o que com vocês? Destruí-los. E aí também buga nossa mente. Como a presença de Deus pode destruir alguém? Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, tudo isso está certo, mas diga comigo, mas Deus é santo, santo e santo. Quando os anjos falam por 3 vezes santo, 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 é como se fosse colocar isso no máximo, é o Santíssimo. E por sua santidade, ele não pode se permitir comunhão com o pecado, com a transgressão. A santidade de Deus, ela naturalmente irá fazer desaparecer tudo o que seja contrário à sua santidade. É como o sol. O que chegar muito perto do sol é tão quente que vai destruir. Então, para não destruir, o sol está lá onde ele está. Está longe. Então Deus está dizendo o seguinte: a minha santidade é tão séria que se eu descer aí, por vocês estarem no pecado, a minha santidade vai consumir vocês, por causa do pecado de vocês. Então a santidade de Deus, ela iria destruir o povo por causa do pecado deles. Não seria o caso se o povo estivesse vivendo em santificação, né? Então fogo com fogo, irmão, não causa destruição. Mas aquilo que não é conforme a santidade de Deus, sua santidade destrói. Por isso, quando o Eterno expulsa Adão do Éden, é misericórdia. Se você ficar aqui, eu vou ter que matar você. Adão conseguiu viver ainda 960 anos. Deus é misericordioso quando ele diz assim: eu não vou descer aí, porque se eu descer aí, eu vou ter que destruir vocês. A minha santidade ela naturalmente consumirá o pecado de vocês. Esse é o sentido de consumir. O sentido de consumir é de destruir, meu irmão. Então a presença de Deus sem santificação é juízo. Repita isso comigo: a presença de Deus sem santificação é juízo. Se Deus descer aqui, como a gente pede e imagina que Ele venha manifestar-se no nosso meio, talvez não sobraria um aqui. Yeshua, quando ele entrou no templo, e Yeshua, irmão, é ainda Deus esvaziado da sua glória. Porque o que é dito? Né? Que quando ele se fez carne, esvaziou-se a si mesmo. Mesmo ele se esvaziando, assumindo a forma humana, quando ele entrou no templo, ele não suportou o que estava lá. Teve que expulsar o que estava lá dentro. Imagine Deus em sua santidade. Imagine Deus em sua glória. O que essa presença não causaria em nós? Eu quero que você leia comigo. Segura, por favor, não perca Êxodo, porque nós vamos voltar. Mas vai lá para Hebreus 12.
Hebreus 12. Porque alguém pode ouvir o que eu estou dizendo, uma vez que estamos lendo um texto da Torá? Há quem possa dizer assim: ah, mas isso aí era lá na Torá, era na lei. Hoje estamos na graça. Velho Testamento. Olha que coisa. Falta de reverência, né? Velho Testamento. Uma vez eu fui falar isso para um pastor, o pastor falou para mim: velho é o diabo, rapaz. Ela respondeu isso. Tá esperto, hein? Se alguém vir elogiar você, você é um anjo que caiu do céu. Aí você lembra, o anjo que caiu do céu foi Lúcifer, meu irmão. Foi o diabo, né? Vi Satanás caindo como uma estrela, Yeshua fala. Hebreus 12. Vamos citar então aqui Novo Testamento. Primeiro que não há essa distinção, tá, meu irmão? Paulo diz: toda a escritura é o quê? Vocês não sabem? Gente, o que Paulo fala? Vamos lá, já brincou de complete a frase? Vamos lá. Complete o versículo. Toda a escritura é o quê? Vocês estão chutando, gente, vocês tinham que saber. Inspirada. 1 Timóteo capítulo 3, se não for 1 Timóteo é 2. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Que parte da escritura? Toda. E segundo, a base da nossa fé no Mashiach é o que foi escrito por Moisés e os profetas. Amém? Paulo disse: eu creio em tudo aquilo que está conforme Moisés e os profetas. Mas vamos citar aqui Hebreus 12, versículo 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Agora presta atenção: e desse modo adoremos a Deus. Que modo? Com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é o que, gente? Fogo consumidor. Na sua Bíblia, Deus é fogo consumidor, está em aspas, entre aspas. Alguns tá, outros não. Na minha tá. Eu já expliquei para os irmãos que quando os tradutores colocam um texto entre aspas nas cartas, na maioria das vezes, aquele trecho que está entre aspas é o quê? É uma citação de outro. E geralmente não, em todas as vezes, esse outro texto é um texto que está onde? No Antigo Testamento. Moisés e nos profetas. Por quê? Paulo não tinha como Paulo citar Mateus. Mateus não estava escrito em seus dias. Pedro não tinha como citar Tiago. Então toda citação que eles fazem de um texto, obrigatoriamente, necessariamente, esse texto ou está em Moisés ou está nos profetas. Então quando nós vemos aqui essa expressão entre aspas, Deus é fogo consumidor, é uma citação, sabe de onde? Torá. O autor de Hebreus está citando a lei. Deuteronômio, só vou ler para os irmãos, Deuteronômio 4, 24, é o texto que ele cita. Ele diz: porque o nosso Deus, o Eterno, é zeloso, é fogo consumidor. Então quer dizer que Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? Não. Seria infantil demais da nossa parte, como foi de Marcião, que é o herege que apregou isso, que Deus do Antigo Testamento é mau e Deus do Novo Testamento é bom, e Deus se converteu do Antigo para o Novo Testamento. Irmão, Deus continua sendo o que, gente? Fogo consumidor. Os irmãos lembram do exemplo que foi citado inclusive na vigília, onde duas pessoas que fizeram
Até interessante esse exemplo. Fizeram o voto e mentiram para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro chegou assim: vem cá. E ele já sabia. Foi por tanto que vocês venderam? Aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Vendeu por 200 mil e eles disseram que ia dar tudo. Aí eles combinaram entre eles o seguinte: na hora que eles viram o montante, né? Rapaz, é muito caro. Aí o que eles falaram? Vamos falar que a gente vendeu por 100 e a gente fica com 100. Com 100 mil. Beleza. Aí chega lá, o bonitão, né? Vim aqui cumprir a oferta, o voto e tal, beleza. Foi isso? Quanto você vendeu? 100 mil. Aí Pedro diz: porque você mentiu contra o Espírito Santo. Você não precisava ter feito isso. Você não precisava nem ter falado que ia fazer nada. Deus não te pediu nada. Mas porque você está mentindo contra o Espírito Santo. Porque quando ele pergunta, ele está dando a chance da pessoa fazer o quê? Falar a verdade e ia mudar o decreto. Não, e continuou intencionalmente. Então, caiu morto e morreu. Caiu morto e morreu, óbvio, né? Caiu morto. Parece acordou morto. Caiu morto. Aí vem a esposa. E ela não sabia, ela chega depois. Não tinha telefone, WhatsApp, chegou depois. E aí Pedro de novo: vem cá, foi por tanto? Vocês venderam? Foi por 100 mil que vocês venderam? Por 100 mil. Por que você foi fazer isso? Se você não tivesse falado nada, ia ficar tudo para você. Você foi querer falar de fazer promessa para Deus. Não faz isso. Aí morreu também. Quer dizer, isso te lembra alguma coisa? Algum relato assim do Antigo Testamento? De alguém que chegou para adorar a Deus e morreu? Mais ou menos. Eu achei que vocês estavam mais... Mas vamos lá. Os filhos de Arão, eles entram para adorar a Deus. E o que a presença de Deus faz com eles? Fulmina. Já viu o Superman soltando os raios assim do olho dele? Foi isso aí. Saiu um raio assim de dentro dos dois querubins ali, fulminou os dois. A presença de Deus. Então, Deus é fogo consumidor. No Antigo e no Novo Testamento. Diga comigo: Deus não muda. Sabe o que Tiago fala? Em Deus não tem sombra de oscilação. Não tem variação. Ele não fica mudando de ideia toda hora. Deus é e o que é e acabou. Então ele continua falando aqui no Novo Testamento: Deus é fogo consumidor. O que é esse fogo consumidor? Portanto, é o fogo que vai consumir nosso eu, nossa vontade. É o que a gente pensa quando fala isso. Mas não é isso. Quando a gente ora: vem, Senhor. Só a título de exemplo, Senhor. Quando a gente ora: vem, Senhor, com o seu fogo consumidor. Porque vai que vem mesmo, né? Quando a gente ora, ninguém está pensando assim: Senhor, vem com o teu fogo me fulminar. A gente ora assim: vem consumir o quê? Minha vontade, meu eu. Mas não é esse o sentido do texto. Esse é o sentido da nossa cabeça. Mas o sentido da expressão Deus é fogo consumidor é a expressão do seguinte: o fogo de Deus vai matar você se você estiver em pecado e pedir a presença dele sobre a tua vida. Esse é o fogo que te mata. Esse é o fogo consumidor. Então quando o autor de Hebreus fala assim, olha, por isso que ele fala antes, vamos adorar a Deus como? Como? Lê aí, como, gente? Como que tem que adorar a Deus? São 3 coisas, cita alguém aí para mim. Atitude aceitável, toda reverência e temor. Por que ele fala essas 3 coisas? Porque Deus é fogo consumidor. Ou seja, se nós não adorarmos a Deus dentro dessas qualidades, o que esse fogo fará conosco? Nos destruir, irmão. Quer dizer, então, pastor, que eu não posso pedir para Deus, deixa queimar. Não, aí é que eu quero explicar. Pode, meu irmão. Porque o fogo, ele tem várias simbologias, né? Por exemplo, na menorá havia um fogo que tinha que estar continuamente aceso.
E Yeshua diz que nós somos o que, irmãos? Você sabe o que é a menorá, né? O candelabro lá que iluminava o tabernáculo. E aí Jesus diz que nós temos que ser o que no mundo? Luz no mundo. Jesus vai dizer sobre João Batista. João Batista queimava e iluminava. Ele era uma candeia que queimava. Então sim, deixa queimar. Que o espírito dele vem acender o nosso espírito. Se você estiver falando fogo no exemplo da menorá, amém. Mas se você estiver falando fogo no sentido do consumidor, aí não. Aí não. Então, sim, eu estou falando isso aqui porque aí você pode ir para um extremo e falar, então não pode mais cantar, vem com teu fogo, não pode mais cantar, deixa queimar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu posso até citar um texto de Isaías depois para os irmãos, onde o profeta Isaías fala que alguns vão permanecer diante desse fogo. Uns, esse fogo destrói. Outros, esse fogo purifica. Depende da matéria. Quem é você na presença de Deus? Você está sendo sincero? Se a sua adoração for com uma atitude aceitável, com reverência e com temor, então Deus pode vir com seu fogo? Pode. Se não for, então não. Você entende isso? Então, pode Deus vir com seu fogo? Pode. Depende de como você está. Como é que está sendo o culto? Como é que está sendo sua vida com Deus? É uma atitude aceitável? Então a adoração é sua palavra? Qual é a primeira qualidade aí? Adoremos a Deus com o quê? Atitude aceitável. Como é que estão suas ações? Como é que estão suas atitudes? Vou falar igual o pastor falou pro membro lá na igreja dele. Se eu sentar com a tua mulher sozinho e conversar com ela para saber como que você é dentro da sua casa, como é que estão as suas atitudes lá? Se você está para conversar com teus pais para saber como que é você lá dentro da tua casa, como é que estão as suas ações lá? Então, como é que estão suas atitudes? Porque às vezes as nossas ações estão só desagradando a Deus, envergonhando o nome de Deus, e chega aqui e a gente fala, ó, Deus vem com teu fogo. Aí Deus diz, melhor não. Então, como é que estão as ações? As suas ações estão adorando a Deus com a sua atitude? Então, adoremos a Deus com a atitude o quê? Aceitável. Aceitável a quem? A Ele. Então, nas minhas atitudes, o meu objetivo é agradar quem, irmão? É agradar a Deus. Culto não é para agradar você, amém? Repita comigo, diga, culto não é para me agradar. Não é, irmão, isso aqui não é uma palestra. Não é uma palestra que você vai para ouvir algo que massageia seu ego. Isso aqui é culto para agradar a Deus. E quem tem prazer em Deus vai se agradar, obviamente com culto que agrade o Eterno. Diga a glória a Deus, naturalmente. Agora, se você quer o culto só para agradar você, fique em casa com um massageador passando na cabeça ali, compra uma cadeira de massagem, você vai sentir um monte de coisa. É igual o pastor falou, você quer sentir assim algo forte, assim uma emoção? Só tirar teu sapato, você me dá uma caneta assim, eu vou ficar passando a caneta assim embaixo do teu pé. Você vai se arrepiar todinho. Então o culto não é só para isso, não é só para a gente ficar vindo aqui sentir, não é só para a gente ficar aqui só para o culto agradar a gente. Ah, o louvor hoje me agradou, o louvor não me agradou. Mas quem disse que foi para agradar você, meu irmão? Então, com uma atitude aceitável a quem? A Deus. Segundo, o culto tem que ser com atitude aceitável, toda reverência. Sobre reverência, eu prefiro citar as palavras de Salomão. Vamos ler Eclesiastes 5. Aqui já o próprio Salomão já fala do que é um culto reverente, com reverência. Vamos ler aí Eclesiastes 5. Podemos ler? Cuida dos teus passos e seja o quê? Reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para o quê, gente? Ouvir. Então vamos ficar aqui por enquanto. Então, o que é um culto com reverência? A reverência no culto, irmão, sabe onde ela realmente é vista? Agora.
Na hora do quê? Na hora de ouvir. Uma igreja que presta um culto a Deus com reverência, irmão, vai ser uma igreja que tem reverência na hora da palavra. Que ela sabe que a hora da palavra é a hora da palavra. Que a hora da palavra é a hora que Deus vai falar e nós vamos o que, irmão? Ouvir. Agora a pessoa que se incomoda, 1 hora de pregação, meu Deus, não aguento mais esse pastor falar. Critica até. Se estiver falando besteira, até concordo. Mas se é o texto que está sendo exposto, irmão, diga a glória a Deus. A igreja com reverência é a igreja que tem temor. De não ficar conversando, conversas aleatórias na hora da palavra. Glória a Deus que não tem isso aqui. De que se for levantar, vai levantar porque realmente precisa. A gente sabe que tem hora que não dá para aguentar. Tem que levantar, tem que tomar um café para ficar acordado. Porque ela quer o quê? Ela quer ouvir. Que presta atenção, que na hora da palavra ela não está olhando para o relógio. Ela não fica olhando para o relógio quando está assistindo uma coisa na TV, quando está conversando, jogando conversa fora com alguém. Por que eu vou ficar olhando no relógio na hora que eu estou ouvindo a palavra de Deus, meu irmão? Então um culto com reverência vai ser um culto que zela. Na hora do quê? De ouvir, que tem zelo por isso. E isso é fato. Toda pessoa que eu vejo que Deus age e manifesta nela é uma pessoa que tem reverência na palavra, meu irmão. Dificilmente uma pessoa que não tem reverência à palavra. Por isso que culto que só fica aparecendo show, culto que só fica canções e canções e mais canções e mais canções, e na hora da palavra é 5 minutos. Que todo mundo fala um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não fala nada. Então, talvez esteja faltando reverência. Então a reverência no culto é vista na hora da palavra. Está claro, não é preciso falar mais, né? Deu para entender. Vamos lá. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. O que hoje no culto é visto como sacrifício que estamos oferecendo a Deus, os irmãos já sabem. Quando é que você está fazendo sacrifício para Deus aqui no culto? Orando, cantando. Então, o que o autor está dizendo é o seguinte: se você realmente canta, se você ora, se você realmente fala com Deus, exalta a Deus, mas o culto não tem palavra, então está sendo sacrifício do quê? De tolo, porque é mais importante ouvir. É por isso ser comum nós compreendermos isso aqui. A hora mais importante do culto, qual é? A hora da palavra. Há uma extrema importância no louvor, há uma extrema importância na oração, é culto, irmão. Há uma extrema importância na oferta, é culto, irmão. Você está dando teu culto. Mas dentre tudo que nós fazemos no culto a Deus, onde mais é vista a nossa reverência, repito, é na hora de ouvir. Versículo 2: não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Isso te lembra quem? No exemplo que eu já citei agora há pouco, Ananias e Safira, né? Que eles fizeram uma promessa impulsionados ali, empolgados. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra, portanto que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar. Isso aqui é pedrada, hein, irmão? Recebe aí, ó. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, então voto aqui é aquilo que você fala em oração, que você se compromete com Deus. Ele diz assim: quando você falar alguma coisa, cumpre sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, tua palavra. Portanto, é melhor, presta isso, recebe isso aí, ó. É melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra
empenhada. Isso aqui é muito útil para todos, mas principalmente para nós brasileiros, né? A gente fala assim para tudo. Vamos lá, vamos marcar, vamos fazer, vamos. Só fica no vamos. Fala e não faz nada. É melhor não prometer. A palavra de Deus não promete. Claro que aqui é a Deus acima de todas as coisas, mas também com relação aos nossos compromissos. Eu vi uma comparação só para você ver como é até cultural, de uma alemã que veio morar aqui no Brasil, e aí as pessoas chegam assim para ela, os amigos, né? Vamos lá em casa, a gente vai fazer um churrasco. Ela fala, não. Aí o brasileiro que tem a cultura de falar assim para tudo, fica, nossa, como assim? Que grosseria. Mas o que? Você quer que eu diga que eu vá se eu não vou? A gente vai dizer, sim, eu quero que você diga que vai, mas no fim eu sei que você não vai. Eu também não vou fazer nada, eu só estou falando aqui só por falar, por educação. Pela palavra de Deus, não prometa se não for cumprir. Não fale se não tiver o que dizer. São coisas tão óbvias, mas que na prática a gente não faz. E isso também é sinal de falta de reverência a quem, gente? A Deus. Yeshua diz que o nosso sim soa como juramento. Você falou sim, irmão, agora acabou, é sim. Falou não, é não. Então, cuidado, ficar falando muita coisa aí e não faz nada, é falta de reverência. Aí ele vai dizendo no 6, não permitais, pois que a tua boca te conduza ao pecado, e não diga ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano, o que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir todo quanto construíste mediante seu trabalho? Muitos sonhos absurdos, muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Amém? Você está aí ainda? Posso continuar, meus irmãos? Veja, eu quero terminar ainda em Êxodo. Das 3 qualidades que nós vimos que tem que ter no culto para que o fogo de Deus não nos destrua, mas nos acenda, é atitude aceitável, reverência e o quê? Temor. Por temor, eu quero citar para os irmãos alguns comentários rabínicos. O primeiro, eu quero citar um fato que ocorreu próximo à morte de um rabino chamado Yohanan Ben Zakkai. E os seus discípulos chegaram para ele pedindo que ele os abençoasse próximo de sua morte, antes que ele morresse. E aí ele vai responder assim, eu vou ler aqui para os irmãos essa citação, porque foi um fato que seus discípulos depois relataram. Quando o rabino Yohanan Ben Zakkai jazia em seu leito de morte, seus alunos entraram e lhe pediram, Rav, mestre, abençoa-nos. Ele os abençoou. Olha a bênção que ele deu. Que seu temor a Deus seja sempre tão grande como seu temor ao próximo. Mas, mestre, disseram eles, não deveria nosso temor a Deus ser superior ao temor ao próximo? Replicou ele, quisera eu que vocês temessem a ele tanto quanto temem os seres humanos. Porque quando alguém comete um pecado, se preocupa que alguém possa estar observando sua ação, mas não teme que Deus testemunhe sua transgressão. Veja, quando a gente vai pecar, a gente tem cuidado de não fazer diante dos outros por vergonha alheia, mas não tem vergonha de Deus. Tem temor ao outro que possa ver nossa transgressão, mas não tem temor a Deus que esteja vendo a nossa transgressão. Por isso, há um outro comentário que eu gostaria de citar para os irmãos sobre temor, que diz o seguinte: o principal e crucial é irato itzbra, que é temor a Deus, sempre e em cada segundo, para que você não peque. Então aqui é interessante, nós observamos em vários exemplos nas Escrituras que se pecamos é porque faltou o temor. Interessante isso. Abraão vai dizer que ele mentiu lá com relação à sua esposa, dizendo que era sua irmã, porque ele falou o seguinte: ninguém teme a Deus aí nessa cidade, então certamente eles vão tomar a minha esposa.
e vão me matar para ficar com ela. Veja, ele sabia que iam matar ele, porque naquela cidade não tinham o quê? Temor a Deus. Quer dizer que a falta de temor a Deus é a causa da transgressão. Se houve transgressão, faltou temor. E aí olha que interessante. Para que então não haja transgressão, é dito o seguinte: que tema a Deus sempre. E isso vem, ou seja, o temor vem através de colocar Deus diante dos seus olhos, como está em Salmo 16:8. Tenho posto Deus diante de mim sempre. Sabe o que é isso? É você imaginar Deus na sua frente. É isso. É você for cometer a lashon hará, a maledicência, e você imaginar Deus no meio da conversa. Que de fato está, irmão. A presença de Deus, ela preenche toda a terra e observa tudo. Então é você pôr Deus diante dos seus olhos. Na Torá, Deus colocou isso de forma mais direta, através dos tzitzit, que é as franjas que ficavam para fora das vestes do judeu, que lembra ele o mandamento. Então ele estava sempre olhando e lembrando. Então pôr Deus diante dos olhos é você sempre imaginar Deus à sua frente, porque no momento que você pecou, te faltou temor. E se te faltou temor, é porque naquela hora você se esqueceu de Deus. Porque se você estivesse trazendo o Deus diante de você, como Davi fala em Salmo 16:8, então naquele momento você não iria transgredir. Então veja o temor ele é interessante. Eu quero terminar com você, lendo com você Êxodo 33, vamos voltar lá. Então, se o nosso culto tiver uma atitude aceitável, reverência e temor, no contexto do culto, o que seria um culto com temor? A princípio, irmãos, o temor é a consciência de que Deus julga, e de que Deus vinga, e de que Deus pune. Amém? Por isso que você tem que tomar cuidado. Se você oprimir alguém, aquela pessoa pode não retribuir nada, pode não fazer nada, mas Deus vai vingar o que aquela pessoa fez. O que é vingar? É retribuir o dano causado. Lembram de Caim? Caim mata Abel, Abel já estava morto. Deus, opa, vem aqui. Deus vinga a morte de Abel, amaldiçoando Caim. Então, isso é temor. Por que eu tomo cuidado de não oprimir ninguém? Porque ainda que aquela pessoa não me retribua o mal, não me faça nada, Deus vai vingar o dano que eu fiz a ela. Vai me custar de alguma forma, de algum jeito. Então a gente sempre começa a ter cuidado com as nossas ações. Mas eu quero me atentar sobretudo ao que o povo de Israel fez. Vamos voltar ao texto que nós iniciamos a pregação. Veja, Deus falou o que para o povo? Eu não vou ir no meio de vocês. Só que se a gente ler o versículo 5, olha que interessante. Vai ser dito assim: entretanto o Senhor reiterou a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Aí olha o que ele pede para o povo: agora pois, retire os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Veja que aqui fica um parêntese aqui, fica um aberto aqui. Pode ser que Deus mude o decreto. A princípio ele já decidiu: eu não vou no meio de vocês. Agora ele já deixa aqui uma possibilidade de mudar o decreto, porque ele diz: eu vou ver o que eu vou fazer. E nós vamos observar, irmão, que Moisés e o povo de Israel de fato vai fazer coisas aqui onde Deus vai voltar atrás no seu decreto, voltar atrás no sentido de mudar o seu decreto, e sim, ele vai voltar a habitar no meio do povo. Veja que interessantíssimo. Quer dizer que Deus deu o decreto: eu não vou ficar no meio de vocês, mas a reação do povo fez com que Deus mudasse o decreto e voltasse a habitar no meio deles. E eu quero observar com vocês quais foram essas reações. A primeira reação: eles tiraram o quê? Os enfeites. Pronto, não pode mais usar enfeites se você quer a presença de Deus. Pronto, se você tem brinco, a presença de Deus não vai vir sobre você. Se você usa joia, a presença de Deus não vai vir sobre você. Se você, aí o pessoal começa a viajar, né? Se você corta o cabelo, a presença de Deus não vai vir sobre você. Vamos ver o que eram esses enfeites? No versículo 6. Por esse motivo, desde a sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar as suas tradicionais o quê?
joias e enfeites. Então esses enfeites eram os ornamentos valiosos, né? Então aí o homem pode querer chegar para a mulher, né? Tá vendo? Não preciso te dar joia, não preciso te dar. Vamos entender isso aqui, irmão, para você não ir para o literal. Vamos entender o contexto. Por que foram as joias que Deus falou, que Deus pediu, e o próprio povo, antes mesmo de Deus pedir, já havia tirado? Se foi Deus, porque veja, eles há pouco tempo eram escravos. Da onde veio essas joias? Do Egito. E quem mandou eles pedirem lá as coisas para os egípcios? Deus. Lá em Êxodo, você leia depois com calma o capítulo 12, Deus vai falar assim para Moisés: bate aí na porta dos egípcios que eu vou tocar no coração deles e eles vão dar riqueza para vocês. E aí ele cumpre a promessa que feita a Abraão: sua descendência vai ficar escrava 400 anos, mas vai sair rica. Aí eles começam a bater na porta dos egípcios. Aí os egípcios começam a dar colar, dar joia, dar um monte de coisa. Então aí imagina aquelas mulheres que ontem era escrava, hoje está cheio do ouro, cheio das joias. Então por que Deus vai falar agora? Tira, se foi Ele quem mandou o povo pedir. Então o problema aqui não é a joia. Por que? Exatamente, vocês já entenderam. Porque, você estava no dia, né? Eu falei que esse texto é recente, mas eu queria aprofundar mais. Então veja, por que Deus falou que não ia ficar mais no meio do povo? Qual foi o pecado que o povo cometeu logo antes desse decreto aqui? No capítulo 32 é o bezerro de ouro, irmão. Aí eu te pergunto, como é que um povo escravo teve ouro para construir um bezerro? O que Arão fala? Vocês querem um ídolo? Tá bom. Eu vou dificultar aqui para vocês não querer mais. Manda as mulheres de vocês tirarem as joias. Quero ver. Tiraram. Tiraram as joias para quê? Construir um ídolo. Sabe o que agora é o povo falar o seguinte: não queremos mais as joias? É o povo dizendo o seguinte: Senhor, nós queremos abrir mão de tudo que pode fazer a sua presença se afastar de nós. Nós queremos abrir mão de tudo que pode se tornar um ídolo para mim. O que é que pode se tornar um ídolo para mim? Tira de mim! E nós somos tão materialistas, tão mesquinhos, tão avarentos, que um carro vira um ídolo. Então é você chegar para Deus: Senhor, tira então o carro. Um emprego pode virar um ídolo. Então, Senhor, tira o emprego. Uma pessoa pode virar um ídolo e isso está afastando a presença divina de você. Tira essa pessoa da minha vida, não quero mais esse relacionamento. Você está disposto? É você abrir mão do que pode virar um ídolo. E aí, irmão, como eu falei, nosso coração é tão impuro e tão corrupto que qualquer coisa na nossa mão vira ídolo. Qualquer coisa. Por que a gente tirou, né? Tira a chavinha, tira a toalhinha, tira a porta consagrada, tira isso, tira. Por quê? Ídolo. Está virando ídolo, o povo está ficando apegado. Então, tira. O que nós queremos? Nós queremos a presença. Então, o que está virando ídolo aqui no nosso meio? Vamos tirar. Quando você começa a perceber o que está virando ídolo na sua vida, você tem que se dispor a abrir mão disso, para que Deus não se ausente de você, meu irmão. Entendeu aqui o que é tirar os enfeites? Quem entendeu? Vamos continuar? Aí agora, Moisés ele vai trabalhar aqui para Deus mudar o decreto. Vamos lá. Versículo 7. Ora, Moisés costumava montar uma tenda no lado de fora do acampamento e chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. Acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Opa, mas Deus não falou que não ia descer mais no meio do povo? Pois é, o que Moisés faz então? Monta uma tenda onde? Fora do acampamento. Deus falou que não ia ficar mais no meio do povo. Aí o que Moisés faz? Então eu vou sair do meio do povo. Vou montar uma tenda fora do acampamento. E o que a presença de Deus faz, meu irmão? Vá atrás.
Olha que extraordinário, eu quero ler esse comentário aqui, que isso é lindo demais. Vamos terminar, o versículo 10. Sempre que o povo observava a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. E aí eu quero ler um comentário, presta atenção aqui que eu já estou terminando. Olha só, depois do pecado do bezerro, Moisés tira a sua tenda para fora do acampamento. Ao ouvir que a presença de Deus não permaneceria mais no meio do povo para guiá-los, Moisés pensa, isso aqui é comentário rabínico, tá? Por isso que eu estou citando, porque eles trazem muitos contextos aqui para entender melhor o texto. Olha que interessante. O discípulo, aí Moisés pensou o seguinte: o discípulo deve seguir o exemplo do seu mestre. Se Deus está aborrecido com o povo e se retirou do meio deles, eu vou fazer o mesmo. Ao deixar o acampamento, a presença divina o seguiu e pairou sobre sua tenda. A gente leu isso aqui. Todo aquele que solicitasse algo a Deus deveria ir até a tenda de Moisés. Sempre que Moisés saía da sua tenda, o povo se levantava em respeito a ele, porque pensavam, e de fato nos faz pensar isso, vejam como esse é um grande profeta, que tem a garantia de que aonde quer que ele vá, a presença divina o seguirá. E não foi o que aconteceu? Deus falou, não vou ficar mais no meio de vocês. Aí Moisés arma uma tenda fora do acampamento e Deus vai junto. Sabe, isso é você ter a presença de Deus, irmão. É onde você for, a presença de Deus está ali, junto com você, guiando você, dirigindo você. Isso é alguém que tem a presença de Deus habitando nela. Onde ela vai, a presença divina está junto. Lindo isso, não é verdade? E aí o povo, quando eles veem a presença divina pairando sobre a tenda de Moisés, eles ficaram prostrados, eles ficavam ajoelhados, e era o povo dizendo o seguinte: nós queremos de novo a sua presença, Senhor. Então aqui é você não se acomodar. Você quer a presença de Deus? Monta uma tenda onde você estiver, irmão, na sua casa, no seu trabalho. O que é isso? É você estar em comunhão com Deus em todo lugar. Para terminar, vamos ler o versículo 13. Aqui Moisés vai começar a pedir para Deus mudar o decreto. Olha o 12, Moisés argumentou diante do Senhor: tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, olha o que Moisés pede: mostra-me o seu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com sua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Irmão, quando Moisés fala isso aqui, mostra-me o teu caminho, uma chave muda, vira, o decreto muda. Olha o que Deus fala logo em seguida: ao que o Senhor lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Diga glória a Deus. Por que Deus muda o decreto? Porque o povo tirou tudo que podia fazer eles cometer idolatria. O povo se prostrou em adoração e reverência a Deus, pedindo de volta a sua presença. Moisés vai orar ao Senhor e diz: mostra-me, Senhor, o seu caminho. Sabe o que é isso? Senhor, se o Senhor não vier conosco no nosso caminho, nós vamos atrás do Senhor no seu caminho. Você entende a diferença? Se o Senhor não vem conosco no nosso caminho, então mostra-me o seu caminho e eu vou lá. Sabe o que é isso? Se você quer a presença de Deus, vai onde ela está, irmão. Ou seja, anda no caminho. Está entendendo ou está difícil, gente? Se Deus não quer vir comigo para onde eu estou indo, então eu vou recalcular a rota e vou para onde Ele está indo. Qual é o seu caminho, Deus? Procurar. Deus não está. Se você não está percebendo a presença de Deus sobre você, recalcula a rota. Onde está a presença de Deus? Para onde Deus está se movendo? Eu vou para lá. E ali eu vou ter a presença dele. E aí Deus pede a Moisés para subir no monte, e Deus mostra o caminho. Deus dá os mandamentos. Quer a presença? Anda no caminho. Quando Satanás tentou Jesus, ele tentou desviar Jesus do caminho, dizendo assim: Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Mas o Salmo diz: Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Aí Jesus falou: opa, eu sei que se eu me jogar daqui, eu estou saindo da onde? Do caminho, porque a Torá fala para não tentar a Deus.
Então Jesus sabia, se eu ficar no caminho eu tenho a presença. Diga comigo, se eu ficar no caminho eu tenho a presença. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.